Muito bem, nós estamos no primeiro trimestre de 2021, na lição de número 3, com o tema O Batismo no Espírito Santo. Um tema muito importante para que a gente possa entender a atualidade do batismo no Espírito Santo e também a importância do batismo no Espírito Santo. O texto áureo se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, onde diz: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Interessante que isso é falado em Atos capítulo 1, e depois o próprio Pedro volta a citar esse versículo lá em Atos capítulo 11, né, quando ele viu a descida do Espírito Santo também sobre a família do centurião Cornélio. Verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então vamos estudar e vamos então é, incentivar, né, as pessoas a buscar o batismo no Espírito Santo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 13, e o nosso objetivo geral desta lição é conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Vamos lá, muito bem. Nossa introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é uma busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Primeira parte aqui, o que significa batismo no Espírito Santo? No Novo Testamento, o Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Então são coisas distintas. Pastor, a pessoa que aceita Jesus de coração e ele tem o Espírito Santo? Sim, ele tem o Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em nós. E ele deve então orar e buscar a Deus e pedir o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. No item 1 aqui, da primeira parte, o fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Isso é bem claro nas Escrituras. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto. Também foi citado como promessa do meu Pai, Jesus dizendo, né? Então vocês vão receber a promessa do meu Pai. Os discípulos estar, deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Então Jesus falou para eles, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra no grego é dínamos. Até que sejais revestidos de dínamos, de poder, dinamite. Então o Senhor é aquele que nos dá poder para realizar a sua obra. No item 2, duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Então, todo cristão verdadeiro, todo cristão que aceita Jesus de coração, ele tem o Espírito Santo, né? Então, nós não podemos confundir. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento, viu? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito Santo, mesmo antes de Pentecostes. Então, mesmo antes do dia de Pentecostes, que é uma festividade ali israelita, antes daquele dia, Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo e eles seguiam a Jesus e criam, né? E criam no Senhor Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Então, eles já eram salvos. E agora eles são batizados com o Espírito Santo. No item 3 aqui, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Então não podemos confundir, viu? Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, isso é um revestimento de poder, uma capacitação para que ela possa, com mais fervor ainda, fazer a obra do Senhor Jesus. Então nós não podemos confundir. E também não torna essa pessoa mais importante do que a outra, não torna essa pessoa mais especial do que a outra de forma alguma, né? O Senhor não faz distinção de pessoas. Pastor, mas por que alguns não são batizados com o Espírito Santo? Meu querido, o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele é para todos. Todos têm que buscar, todos têm que crer, mas nem todos são batizados com o Espírito Santo, né? Isso é uma verdade. Nós vamos ver aqui no decorrer dos ensinamentos das demais lições, que o apóstolo Paulo encontra-se lá no capítulo 19 de Atos com alguns discípulos, e eles não sabiam, eles eram batizados apenas no batismo de João Batista. Olha para você ver. Aí Paulo ensina para eles, batiza eles, né,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas e ora por eles, eles são batizados no Espírito Santo. E eles disseram para o apóstolo Paulo, quando perguntado, eles disseram assim, ó, nem sabemos nós que age o Espírito Santo. Olha para vocês verem. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Amém? Vamos então, para a parte 2. Então nós falamos aqui o item 3, aqui, o conceito teológico, nós já citamos com vocês, e agora nós vamos aqui para o item, para a nossa parte 2 da nossa lição. Na parte 2, o título: O propósito do batismo no Espírito Santo. Considerando que ser batizado no Espírito não é a salvação, e ambas experiências são distintas, como verdade pentecostal fundamentada de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito. Então, qual é o propósito? No item 1, finalidade. A finalidade, o propósito do batismo no Espírito Santo, na letra A, poder para uma vida santa e serviço eficaz. Letra B, a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo, diz assim na Bíblia. E letra D, a proclamação ou testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, dizendo assim, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então é uma capacitação. Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? É um revestimento. Imagina você estar numa noite fria, você está usando ali uma camisa de manga compridas, e mesmo assim você está com um pouco de frio. Se você colocar um paletó, você vai então ficar mais confortável. Então, você já está vestido, mas se você coloca o paletó, é um revestimento. Então, o batismo com o Espírito Santo, a pessoa já é crente, tem o Espírito Santo, já é salva, mas o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento, é essa capacitação a mais que o Senhor traz para, para a eficácia da sua obra, viu? Para melhor se fazer a obra do Senhor. No item 2, a capacitação do Espírito é do conhecimento da maioria, que a ideia do termo batismo é imersão. Então, nós temos já essa palavra bem clara no grego, né? Batismo significa imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito Santo sobre os irmãos e irmãs, serem cheios, então nos traz essa ideia, viu? Essa ideia de ser cheio, ser mergulhado. Então é como se o Senhor Jesus Cristo chegasse perto de você e mergulhasse você no Espírito Santo. E você então está sendo batizado no Espírito Santo. A evidência inicial é o falar em línguas. Evidência inicial, viu? Mas não é a única evidência, não. Não adianta a pessoa lá falar em língua e depois continuar uma vida de qualquer maneira, né, dando mau testemunho. Isso aí deixa as pessoas até confusas, né? As pessoas falam assim, mas o camarada é batizado com o Espírito Santo que é mau testemunho, é melhor não ser. Não, não confunda então as coisas. Vamos aprender para nós não fazermos confusão. No item 3 aqui, no item 3 da segunda parte, é uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Vocês lembram que no dia de Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, ali no capítulo 2 de Atos, são dois milagres, ali é glossolalia e dialecto. Falaram em línguas estranhas e também falaram no dialecto daquelas pessoas. Então, foi dois milagres eles simultâneos. E Pedro então depois se levanta e com muito poder, com muita autoridade, cheio do Espírito Santo, é claro, ele prega com autoridade e ganha ali muitas mil almas. Tá vendo como que Deus trabalha? Deus também quer usar a sua vida, viu? Como receber esse batismo? Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras, viu? Não tem nenhuma regra para ser batizado com o Espírito Santo. Mas nós sabemos que a pessoa precisa o quê? É necessário arrependimento sincero, fé nas promessas. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Então busque, ora, tenha paciência. Eu mesmo, quando fui batizado com o Espírito Santo, me lembro que em todas as minhas orações, eu ia tomar o café da manhã, eu agradecia a Deus pelo café da manhã e dizia, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu ia almoçar, Senhor, muito obrigado por este alimento. Senhor, me batiza no Espírito Santo. Então eu estava sempre pedindo, até que esse dia chegou em uma festividade. Estávamos ali orando, buscando a Deus e o Senhor então me batizou no Espírito Santo. Então, outra coisa, cada pessoa, né, tem a sua experiência, cada pessoa tem o seu jeito de falar.
Então não use a experiência pessoal de alguém como uma regra, viu? Isso aí é uma coisa muito importante para se lembrar. Parte 3 da lição, última parte, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então vamos ver aqui, ó, nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina serem para todas as pessoas. Que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares, em todas as épocas, mas nem todas elas têm, nem todas elas são batizadas com o Espírito Santo. Mas lembre-se aqui, ó, o seguinte, ó, Romanos 5:5. Nem todos são batizados com o Espírito Santo, mas todos têm o Espírito Santo, viu? Todo que crê, todo que recebe Jesus de coração, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, né? O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos morar nos céus, viu? No item 1 aqui da última parte, as outras línguas. As outras línguas, aqui no termo aqui lá em Atos capítulo 2, é glossolalia. São ininteligíveis, ou seja, a glossolalia, a língua estranha, quando alguém está falando, o outro não sabe o que ele está falando. A não ser que, depois Paulo explica, aí já são dons espirituais, a não ser que tenha alguém que interprete, né? Aí é como se fosse uma profecia, alguém está falando em língua estranha, o outro se levanta e interpreta aquela língua, e isso traz uma mensagem para a edificação da igreja. Não sendo dessa forma, a língua estranha serve para a edificação apenas daquele que está orando em línguas. Então a palavra que é glossolalia. Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos falavam em línguas estranhas, glossolalia, que ninguém podia entender, e também eles falavam o dialecto, porque naquela festividade ali do dia de Pentecoste havia judeus de todas as nacionalidades. Então, quando eles foram ver aquele barulho que estava ali no cenáculo, as pessoas falando glossolalia, eles acharam estranho. Quando eles chegaram perto, eles começaram a ouvir no seu dialecto a magnificação e glorificação ao nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa, viu? Falar em outras línguas é evidência inicial, viu? Inicial. Depois a pessoa, você tem que ver nela sempre uma busca por santidade, uma busca por fazer a obra de Deus, interesse nas coisas de Deus, viu? Sempre colocando em pauta o fruto do Espírito Santo. No item 2, função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério, por meio das quais oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais, desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Então, veja bem, é contado lá por Pedro, né? Pedro ele fala, ele diz assim, ó, em Atos, lá no capítulo 11, Pedro então conta a sua experiência. Aí ele diz assim no versículo 15 e 16. E quando comecei a falar, Pedro dizendo, estava pregando na casa de Cornélio. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Quer dizer, no dia de Pentecoste caiu o Espírito Santo. Algum tempo depois, Pedro pregando na casa de um gentio, o Espírito Santo cai novamente. Quer dizer, então o batismo com o Espírito Santo não é uma realidade apenas para o dia de Pentecostes. Você vê aqui, ó, depois do Pentecoste, o centurião Cornélio foi batizado, depois do Pentecoste, Paulo foi batizado, depois de Pentecoste, Paulo em Atos capítulo 19, ora por aqueles discípulos que são batizados com o Espírito Santo, e Pedro continua aqui em Atos capítulo 11, igual ao versículo 16, e lembrei-me do dito do Senhor. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito, olha, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então essa promessa é de Jesus, e Pedro aqui está lembrando essa promessa. Vocês lembram também aqui, ó, o sinal de línguas estranhas, ela é tangível por quê? Que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom? Lembra que o Simão Samaritano, quando eles estavam lá em Samaria pregando e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e várias pessoas se convertendo, esse Simão ficou interessado nesse dom, né? Mas como ele ainda não tinha muito entendimento, ele chega nos apóstolos e fala assim: olha, eu quero ter esse dom de colocar a mão sobre as pessoas e elas falarem línguas estranhas. Me dá esse dom para mim, eu vou pagar um dinheiro para vocês. Vocês lembram dessa passagem? Olha lá em Atos capítulo 8, versículo 18 e o versículo 19. Aí Pedro, com muita autoridade, fala para ele, né? Olha, esse dinheiro seu seja para tua perdição. Chamou a atenção dele e ele, arrependido, falou: não, me perdoa, ore por mim. Por quê? Porque estava ali no começo, as pessoas ainda aprendendo, né, naquele entusiasmo todo. Então, o que quer dizer isso aqui? Que
havia uma evidência tangível que a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Essa evidência inicial é o falar em línguas, viu? A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares, em todas as eras, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Por três sinais, dos três sinais sobrenaturais ali no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, uma delas permanece até hoje, que é o falar em línguas, né? As outras duas, segundo aqui o autor que está escrevendo essa revista, então, na opinião dele aqui, desse autor que está escrevendo aqui essa revista, do Ezequias Soares, né? Um pastor muito abençoado, na opinião dele diz assim, ó, o falar em línguas estranhas veio para ficar. Agora, na continuação ali, ó. Mas os outros dois, quais os outros dois eventos que teve ali no dia de Pentecostes? Um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Aí ele diz aqui que ocorreu somente naquela vez, que nós não ouvimos mais alguém falar a respeito desse acontecimento. Mas falar em língua estranha, você vê depois Cornélio falando em línguas estranhas, você vê depois Atos Apóstolos capítulo 19, os discípulos que Paulo atendeu eles ali, falando, Paulo conversando com eles, né, falando do batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles crescem no Senhor Jesus Cristo e fossem batizados com o Espírito Santo. E eles disseram, nem sabíamos que haja Espírito Santo, mas Paulo ensinou e eles foram batizados com o Espírito Santo. Conclusão, o que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? O que nós precisamos saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus. Jesus mesmo falou, ser-me-eis testemunhas. E ter uma vida cristã abundante e virtuosa. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência, humildade, persistência, cujo sinal físico visível e inicial do recebimento do Espírito Santo é o falar em línguas. Amém? Vamos falar aqui sobre nossas perguntas. Vamos para nossas perguntas. Como chegamos à conclusão de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste se refere ao batismo com o Espírito Santo? Como chegamos a essa conclusão? Eu citei para vocês Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. O próprio Pedro, né, conversando ali, ele explicou e falou, olha, ele diz da seguinte forma, e quando comecei a falar, caiu sobre eles, ali na casa de Cornélio, né, o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então, por isso que essa pergunta está respondida aqui, Atos capítulo 11, versículo 15 e 16. Como sabemos que a experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão? Como sabemos isso? Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Então, antes do dia de Pentecostes, antes do Espírito Santo descer, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eles já eram crentes em Jesus Cristo e os apóstolos mesmo já tinham o Espírito Santo que já havia sido soprado sobre eles. Pergunta 3. Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? É uma capacitação de poder, um revestimento de poder para o serviço divino. O que são as outras línguas? As outras línguas citadas ali, Atos Apóstolos, glossolalia, são ininteligíveis, ou seja, quando alguém está falando língua estranha, você não entende. A não ser depois são dons espirituais, que alguém interprete, tá? Então vamos lá. Glossolalia e dialecto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, houve dois milagres. Glossolalia, porque falava em línguas estranhas, língua dos anjos, língua de fogo. E dialecto, porque as pessoas que estavam de todas as nacionalidades os ouviam glorificar nas suas próprias línguas. Então foi um milagre maravilhoso. O Espírito Santo, ele veio inaugurando a igreja e permanece até hoje fazendo essa obra linda e maravilhosa, viu? Para que serve o dom de línguas? O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 15 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, devoções pessoais, desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Queridos, que Deus te abençoe.